Nós vamos hoje falar um pouquinho do trabalho, mas do valor desse trabalho na nossa trajetória evolutiva, na nossa trajetória como cristãos, nessa oportunidade bendita que temos nessa encarnação de sermos espíritas. E a seara espírita, ela é muito vasta para quem quer trabalhar, né? Muito ampla. Quantas frentes de trabalho a doutrina espírita nos proporciona. E esse trabalho ele tem um grande valor para todos nós, porque trata de uma lei natural, trata de uma lei que é da natureza, uma lei divina. E se nós soubermos aproveitar essa oportunidade divina, quanto podemos crescer. Então nós vamos falar um pouquinho dessa lei natural, do trabalho, desse valor do trabalho em nossas vidas. Para isso utilizamos o Livro dos Espíritos, Pensamento e Vida de Emmanuel, as interfaces dos relacionamentos espirituais e o ato de servir, que são duas obras da evangelização, que tratam, que falam desse tema, do valor do trabalho para todos nós. Os espíritas são conclamados, a serem os trabalhadores da última hora. Então é importante refletir também nessa parábola, nessa passagem do Evangelho de Jesus. No Livro dos Espíritos, na questão 647, os Espíritos dizem que o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. É uma lei da natureza. Tudo na natureza trabalha, tudo progride, tudo cresce. E segue. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais. Então Kardec pergunta, trabalho são só as nossas ocupações diárias, profissionais, os nossos trabalhos do dia a dia para angariar o pão de cada dia? E os Espíritos respondem, não, o Espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Então, quando a gente fala, olha, quando desencarnarmos, especialmente na evangelização da infância, quando eles estão começando a compreender as leis, as leis naturais, e a gente fala, eles perguntam, mas o que nós vamos fazer, do lado de lá? A gente fala, nós vamos trabalhar. Aí você percebe uma carinha assim de desgosto. Nossa! Porque não compreenderam ainda, que o trabalho não é só... Às vezes ouve os pais reclamando, eu estou cansado, de trabalho, chega o domingo, a segunda-feira, eu vou ter que trabalhar, enfrentar aquela dureza. E nós esquecemos que o trabalho é uma lei e que se nós trabalharmos de acordo com aquilo que Jesus veio nos ensinar, se os nossos atos forem coerentes com o ensinamento do Evangelho, esse trabalho que nós reclamamos vai nos auxiliar muito, porque nos desenvolve a inteligência. E o progresso material também precisamos. Mas toda ocupação útil é trabalho, o Espírito trabalha o tempo todo. Então tudo de útil, tudo aquilo que engrandece as relações, engrandece tudo aquilo que nós podemos auxiliar o próximo, é trabalho. Tudo é trabalho na natureza. Então é nesse sentido de trabalho que nós vamos falar hoje. E Jesus, o nosso guia e modelo de toda a humanidade, diz, meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Então Jesus, que é quem moldou, quem construiu esse planeta para nos receber, essa escola abençoada onde nós evoluímos, Ele trabalha incansavelmente. O nosso planeta tem em torno de 4,5, 5 bilhões de anos. Olha quanto tempo Jesus trabalha para nós, para nos receber, para que pudéssemos evoluir aqui nessa escola abençoada e bendita. Quanto tempo, sem parar, incansavelmente, fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade do Pai. Então, nos remete a lembrar dos trabalhadores da última hora, Aquela parábola em que Jesus conta que o reino dos céus é semelhante a um trabalhador, pai de família, que saiu a assalariar os seus trabalhadores e convidou os trabalhadores da 3ª hora, da 6ª hora, da 9ª hora. Esses trabalhadores foram para a vinha do Senhor, para a vinha, trabalhar. Mas ele continuou buscando trabalhadores. Então o dia de trabalho terminava às 12, tinha 12 horas de trabalho. Na 1ª hora, ele vai atrás de mais trabalhadores. E encontra os trabalhadores que estavam de pé.
Então, no Evangelho do Haroldo, nós temos esse detalhe muito importante. Os trabalhadores da 10ª hora estavam de pé, ou seja, estavam apostos, aguardando o chamado. Não estavam ociosos, deitados, porque não queriam, porque esperavam, aguardavam o chamado. Então, esses trabalhadores também foram conclamados a trabalhar na vinha. E dizem que somos os espíritas, os trabalhadores da última hora, mas aí nós temos que nos perguntar: todo trabalhador da última hora é espírita? Ou todo espírita é trabalhador da última hora? Será? Se nós não trabalhamos pelo bem do próximo, se nós não trabalhamos nem pela nossa evolução, não somos os trabalhadores da última hora. E a hora está passando. Nós não temos mais uma hora, porque a regeneração, nós já vemos os portais da regeneração, já conseguimos vislumbrar. Ainda não atingimos, mas já podemos ver. Então nós estamos nos últimos minutos ou até segundos dessa última hora. E Jesus continua nos convidando. E quando na parábola Jesus conta que ao fazer o pagamento o Senhor chama o administrador e vai pagar os trabalhadores, né? Começando dos últimos aos primeiros. E todos recebem um denário, todos recebem o que foi combinado, o salário que foi combinado, nem mais nem menos. E aqueles que receberam, que trabalharam desde a primeira hora, reclamaram, né? Porque não achavam justo receber a mesma coisa daqueles que vieram agora. E aí o Senhor diz: mas eu não posso ser bom? Por acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? E nós temos isso, né? A gente olha, não, mas não é justo. Não é justo para quem? Qual que é o salário? Que salário é esse? O salário é virtudes conquistadas, a transformação moral, a paz, o bem-estar. Quando você tem a oportunidade de trabalhar na seara de Jesus, o corpo cansa, mas o espírito exulta de alegria. Esse é o salário. E aquele da primeira hora, que eram considerados os profetas, que vieram antes do Cristo e trabalharam para a transformação de um mundo melhor, e depois os cristãos vieram, e muitos missionários vieram trabalhar para que este mundo fosse um lugar melhor, para que aqui se instituísse o reino divino, do amor e da paz, da fraternidade, da solidariedade. Agora cabe aos espíritas que trabalham por esse mundo melhor fazer jus ao salário, fazer jus ao convite do Cristo, porque todos nós estamos sendo convidados e convocados. O mundo está muito necessitado de todos aqueles que têm vontade de trabalhar pelo bem, pelo equilíbrio, pela paz, pela harmonia, pela fraternidade entre os homens. E nós buscamos, mas muitas vezes não damos, e nós podemos oferecer tanto. Não fazemos a nossa parte, ficamos só naquela posição do receptor, de quem recebe, acreditando que nós não temos força suficiente para estar de pé para o trabalho na seara. Então todos nós somos convidados a ser os trabalhadores dos últimos minutos, os trabalhadores da última hora. E campo de trabalho tem para todos os gostos, para tudo aquilo que você gosta. Gosta de trabalhar com criança? Tem. Com pessoas de mais idade? Tem. Gosta de trabalhar com mediunidade? Temos. Como temos, né? Gosta de auxiliar na parte assistencial, na parte educacional, no seu lar, com os seus vizinhos, na sua profissão. Todo lugar é campo de trabalho, não só dentro da casa espírita, mas todo local é campo de trabalho. A vinha de Jesus, a vinha do Senhor, é o planeta todo. Não tem cerca, né? Tudo aqui foi construído por Ele. Então, todo o lugar em que nós estivermos e fomos convidados a dar, muitas vezes o testemunho, às vezes uma palavra de consolo, consolar os aflitos. Quantas aflições nesse período, quantas dores. Quantos irmãos estão desesperados, porque as ilusões da matéria começam a cair. E muitos que estavam presos a tudo que é material se veem sem o seu tesouro. Desconhecem talvez que o tesouro maior é a conquista interna, dos sentimentos, dos valores imperecíveis. Podemos auxiliar, temos tudo para auxiliar, tudo. Então toda vez que alguém te convidar para um trabalho, fique esperto, pode ser Jesus te convidando para ser o trabalhador da última hora. Pense com carinho.
Não diga não assim de pronto. Reflita. O que esse trabalho pode fazer por você? Porque a reflexão nossa de hoje é essa, né? O que o trabalho na Seara pode fazer por cada um de nós? Então, no livro Ato de Servir, diz que nós confundimos servir com dever, com obrigação. Servir é uma proposta que o Espírito assume passando a liderar os seus atos e suas atitudes em favor do próximo. Então, servir, o trabalho, não é obrigação. Eu trabalho porque eu sou obrigado. Eu faço isso porque eu preciso. Não. O trabalho, o ato de servir, é uma postura de vida. Quem tem essa postura de vida, ele serve em todos os momentos, todos os locais. Não somente dentro da casa espírita, naquele dia e hora marcado. É uma forma de viver. É uma forma de ser cristão. Porque o cristão é o que está pronto a servir o próximo, a servir o seu irmão, né? Parece que nós combinamos, mas nós não combinamos essa frase da lousa. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Como podemos nos auxiliar uns aos outros? Dar as mãos, porque assim ficamos mais fortes, muito mais fortes. E conseguiremos atingir o ponto onde tanto queremos chegar. E no livro Pensamento e Vida, Emmanuel fala sobre o trabalho. E ele nos diz assim, que no pretérito, no passado, apreciávamos o trabalho por atitude servil de quantos caíssem sob o ferrete da injúria. Lá no passado, nós escravizávamos aqueles que caíam sob o nosso jugo, nós escravizávamos para não ter que trabalhar. Então as artes, a agricultura, a educação dos nossos filhos eram sempre relegadas às mãos escravas, para que nós ficássemos ociosos, como se o trabalho fosse algo que diminuísse o homem. E esse foi um dos grandes motivos de corrupção da sociedade. Tempo ocioso, muito ocioso, sem produzir nada, nada de útil, nada de bom. Isso foi fazendo com que a sociedade fosse se corrompendo. Então, no passado, tínhamos essa forma de pensar. Hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme, estanque. Fugir aos impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha inflexível, deixando a retaguarda quantos se amolgam à ilusão da preguiça. Então hoje nós sabemos que o roteiro da emancipação, da libertação espiritual, da evolução, está junto à lei do trabalho. E quando nós paramos à margem do caminho, seja para reclamar, para nos sentir vítima, coitados, não temos condições, eu não estou pronto, eu não sei. As desculpas nós escolhemos várias. Não tenho capacidade, não consigo. E quando nós paramos de trabalhar, de produzir algo de útil, a nossa vida mental para. Ela para. O nosso fluxo mental fica reduzido, circulando somente numa faixa muito pequena. E nós não conseguimos crescer, expandir, vibratoriamente, mentalmente, os nossos pensamentos não se modificam e os sentimentos ficam sempre iguais, parados, como a água parada. E a marcha do progresso não pode parar, vai seguir. Se nós seguirmos juntos ou pararmos, vai seguir. Então o trabalho nos ajuda a isso. Todo trabalho útil nos faz crescer, desenvolve as nossas capacidades, a nossa inteligência, desenvolve aptidões, habilidades e desenvolve também as nossas virtudes, desenvolvendo-nos como espírito também. Não vale, contudo, agir por agir. As regiões infernais vibram repletas de movimento. Também não podemos cair naquele ativismo, né? Eu preciso fazer, auxiliar, e aí nós paramos de refletir e viramos robôs de ação, de atitude, mas não refletimos na bênção e na oportunidade do trabalho. E os umbrais também estão repletos de movimento, repletos. Também há trabalho lá, mas não é o trabalho do bem, é o trabalho que paralisa, né? Aquele trabalho que nos calcifica, cristaliza. Então nós precisamos aprender do valor do trabalho para a nossa reflexão e evolução.
se não houvermos tempo para fazer essa reflexão, é perigoso. Aí é melhor acender a luz vermelha, parar para refletir, né? Ele diz que além do trabalho obrigação que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. O trabalho ação transforma o ambiente. O trabalho serviço transforma o homem. O trabalho serviço transforma o homem, que é o prazer de servir o próximo, acolhê-lo nas suas dores, nas suas dificuldades, nas suas necessidades, como nós precisamos, o tempo todo momento. Então esse trabalho transforma, eleva, sublima, nos dá a possibilidade da evolução. O trabalho, a ação, que é esse trabalho que nós fazemos no dia a dia, profissional, na arrumação da casa, esse aí transforma o ambiente. É só imaginar uma casa sem trabalho. E muitos maridos falam que as esposas não trabalham em casa, né? Vamos trocar de lugar, deixa eles lá uma semana. Deixa uma casa uma semana sem as mãos femininas. Uma semana. E parece que passa um furacão ali. Porque o trabalho e a ação modifica o ambiente. Traz o bem-estar, o equilíbrio, as necessidades da família são supridas. E o trabalho profissional, a mesma coisa. Deixa de trabalhar uma semana e volta para você ver quanto ficou. E esse trabalho, que ele diz, o trabalho serviço de amparar o próximo, esse transforma o homem. Então, quando nós somos convidados ao trabalho, a auxiliar o próximo, nós estamos nos auxiliando. É o próximo que ajuda a nossa transformação. Ele nos dá a oportunidade e não o contrário. Não somos nós que estamos dando oportunidade. Ele nos ajuda na nossa transformação como espírito imortal que somos. Então é preciso valorizar essa bênção desse trabalho. E ele diz que nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e a ela se rende por livre vontade. Porque nos mundos mais evoluídos, a criatura trabalha por prazer. Porque ela está tão ajustada às leis divinas que ela quer cumprir tudo o que o Pai espera. Ela quer cumprir a vontade de Deus. Ela quer cumprir as leis divinas porque sabe que somente aí há felicidade. E o que Deus espera e prepara para todos nós? Tanta felicidade, tanta bem-aventurança que hoje não somos ainda nem capazes de imaginar. Mas é muita plenitude. E se nós andarmos então nessa linha reta que conduz a Deus, junto com as leis divinas, nós seremos felizes. Estaremos andando, caminhando junto ao Pai naquilo que Ele espera de nós. A plenitude. Então o trabalho enobrece o espírito, desenvolve o espírito. Se nós soubermos aproveitar isso, vamos acelerar o nosso processo evolutivo por meio desse trabalho espírita. No ato de servir, diz que o ato de servir é o grande desconhecido de todos os espíritos que vivem mergulhados no seu egoísmo, no seu orgulho de ser servido, de possuir e de ter. E ali nós vemos, o perispírito ainda muito denso, muito denso. Porque a pessoa que se fecha em si mesma, ela só vê as suas dificuldades, ela sofre, ela precisa, ela quer ter, possuir e não consegue ver o próximo, não sai de si e sofre tanto, e fica fechada em si mesmo, e os pensamentos fechados em si mesmo, e os sentimentos todos cristalizados, endurecidos, engessados, e aí fica nessa vibração, circula somente em torno de si mesmo, e vem a dor e o sofrimento que é para tentar despertar e colocá-lo naquele caminho junto às leis divinas, para despertar. Não precisa ser assim, né? Podemos sair de nós e amparar o irmão, porque aí nós vamos aprender o valor da caridade, aí nós vamos aprender a compreensão, a tolerância, o amor ao próximo, vamos aprender muito. Para servir é preciso ter uma vontade vibrante, um desejo de doar. Muitos acham que doar um tempo a uma causa é suficiente, mas não é só isso. Então não é somente a beneficência que nós fazemos com dia e data, hora marcada,
que nós temos ali na sopa, no trabalho espírita, no trabalho com a mediunidade, não é só isso. Isso é também um braço. Nós aprendemos por meio dessas atividades. E aí nós vamos, por meio dessas atividades, aprender a ter a postura do servidor 24 horas. Esse trabalho nos inicia para que nós possamos então ter a verdadeira postura do servidor, que é aquela postura que Jesus veio nos ensinar, né? Servir quem quiser ser o maior, servir sempre, amparar o outro, verificar no que nós podemos auxiliar. Desde o momento que a gente acorda, como que eu posso auxiliar o próximo hoje? E aí pode ter certeza que o grande Senhor da vinha vai proclamá-lo ao trabalho. Se nós tivermos essa postura, como que eu posso hoje fazer o bem? Como que eu posso hoje servir e amparar? O trabalho realizado com a convicção da verdade transforma suas atividades em atividades extremamente lúcidas, educativas e iluminativas. Quando nós compreendemos o valor da verdade, que são as leis divinas, e que a doutrina nos descortina de forma tão ampla, nós começamos a compreender e a viver e vamos nos transformando. E transformamos o nosso trabalho mais básico em atividades educativas para nós. Trabalhamos aquilo como uma pedagogia profunda de crescimento, de aprendizado. O que eu posso aprender hoje? Qual que é a dificuldade? Por que eu estou tendo essa dificuldade? Seja de relacionamento. Por quê? O que eu posso aprender? O que eu ainda trago dentro de mim, no espírito, no perispírito, nos nossos sentimentos? O que eu trago que precisa ser transformado? Por que a dor nessa situação? É preciso refletir. Quando nós refletimos, transformamos o trabalho, então, em um trabalho de educação de nós mesmos. E vamos crescendo. E vamos evoluindo. Os momentos de vivências no bem auxiliam nas mudanças vibratórias do campo mental. São atos singelos, mas de grande expressão para o pensamento, que estimulam a vontade para que ela participe dessa nova construção mental que vai colaborar com a mudança dos sentimentos. Então, os momentos que nós vivemos de bem, de fazer o bem ao próximo, eles nos ajudam, são aquele combustível que vai conseguir acionar a nossa vontade de transformação, de elevação, de progresso, e a nossa casa mental começa a modificar. Os nossos pensamentos começam a mudar. E aí nós vamos conseguindo a transformação de toda a nossa camada perispiritual, de todo o nosso perispírito, pela mudança dos sentimentos. Porque passamos a enxergar a dor do outro, quando no passado nós não olhávamos a dor do outro, somente a nossa. Então começamos a ver a dor do outro e a querer auxiliar a diminuir um pouco essa dor. E vamos desenvolvendo sentimentos e vamos crescendo em espírito. E sairemos daqui muito transformados, se soubermos aproveitar, com profundas transformações, vencendo manchas e marcas perispirituais que carregamos há muito tempo, há séculos, ou até mesmo há milênios. Porque o trabalho transforma, ele funciona como uma drenagem, né? Ele drena a nossa energia densa. Aquela energia mais profunda e deletéria que nós estamos carregando há milênios vai sendo drenada por meio desse trabalho. É muito importante para nós. É realmente uma oportunidade divina, né? Então Jesus disse, quando a esposa de Zebedeu, estando com Jesus, ela fez um pedido muito particular para Jesus. Ela pediu assim, ela tinha os dois filhos, né, João e Tiago, e pede: Senhor, no reino dos céus, coloque um dos meus filhos à sua direita e outro à esquerda. E os outros 10 discípulos olhando tudo aquilo, né? Mas que coisa, já começou o burburinho. Mas por que eles? Eles são melhores, né? E começou a discussão. Quem é melhor? Não, eu sou melhor porque eu sou mais velho. Não, eu sou melhor porque eu tenho estudo. Não, eu sou melhor porque eu vim não sei de onde. E eles começaram a discutir entre si quem é o melhor. Hoje não tem mais isso na seara espírita. Acabou, é coisa do passado, né? E todo mundo agora é igual. Mas no passado tinha, entre os discípulos. Então Jesus pergunta se eles poderiam beber o cálice amargo, né, que ele beberia. E eles dizem: sim, Senhor, beberemos. Com aquela efusividade, né, da mocidade, muito jovens. Então ele vê aquelas discussões entre os apóstolos, quem é o melhor, quem é o maior, eu sou maior, eu sou
Aí ele deixa um ensinamento para eles. Quem quiser ser o maior dentre vós, deve ser o vosso servidor. E quem quiser ser o primeiro, deve tornar-se o vosso servo. Da mesma forma que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então quem quiser ser o maior, precisa ter a conduta daquele que serve mais, que se doa mais, que renuncia a si próprio pelo bem de todos, pelo bem do próximo, daquele familiar difícil que está na sua casa, que te exige paciência, tolerância, compreensão. Esse é um ato de servir. Porque quando você compreende alguém você precisa ter um esforço grandioso da paciência, você está servindo, não com as mãos, mas com o coração. Você está se colocando na postura do servidor. Essa postura que Jesus deixa. Amparar o próximo nas suas necessidades. E muitas vezes as necessidades não são materiais. Geralmente é aquele espírito que está repleto de bens, mas ele está sedento por dentro. Ele grita por algo. E você pode servi-lo, mas não materialmente. Então cada um de nós sabe onde auxiliar, onde servir, onde fazer a vontade de Deus, onde ser instrumento na terra, como Jesus diz, né? Aquele que quiser ser o maior, seja o que mais sirva. Que Jesus nos abençoe e nos oriente a sermos bons servidores da sua casa. Que Jesus abençoe.